Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente poder falar do nosso projeto de pesquisa. E esse projeto é um projeto que ele vai ser desenvolvido com os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E qual vai ser o título do nosso projeto? O título do nosso projeto vai ser Oxigênio é Vida. E como que nós vamos desenvolver esse projeto? Quais são os objetivos que a gente tem com esse projeto? Bem, para que a gente possa chegar lá nos nossos objetivos, a gente precisa entender por um problema grave que o planeta Terra tem enfrentado, que é o efeito estufa. E esse efeito estufa, ele tem causado então uma elevação da temperatura global. Então a gente tem sentido isso na pele, com verões cada vez mais quentes, os dias cada vez com temperaturas mais altas, e isso é algo muito desastroso. Por quê? Porque promove o derretimento das calotas polares e, em função disso, a gente tem aí um risco de alagamento de toda a região litorânea, de toda a região costeira, por conta da elevação do nível das águas do oceano. Esse efeito estufa ele é muito grave. Por quê? Porque ele impacta diretamente a saúde das pessoas e também dos animais. E isso tem acontecido por quê? Vocês sabem quais são as principais causas aí do efeito estufa? Os vegetais eles têm um papel muito importante, principalmente as grandes árvores, no controle da temperatura global. E essas árvores, que são encontradas principalmente hoje em regiões de mata, como por exemplo a floresta amazônica, os resquícios que a gente tem de mata atlântica aí pelo país, e essas árvores elas têm sido cortadas, têm sido derrubadas para poder dar espaço para regiões de pastagens, e isso traz um grave impacto. Por quê? Porque a gente deixa então de ter esse efeito do controle da temperatura que essas árvores exercem no nosso planeta. Além das derrubadas das árvores para poder transformar essas regiões em áreas de pastagens e plantios também, nós temos tido grandes queimadas. E essas grandes queimadas, elas também têm, muitas vezes, esse mesmo objetivo. Mas também nem sempre as queimadas elas ocorrem por conta de uma ação humana. Elas podem acontecer por conta de quedas de raios, outros fenômenos ligados à própria natureza. Mas isso também destrói as nossas florestas e expõe a gente a um risco aumentado do efeito estufa. Mas será que é só o controle da temperatura que os vegetais realizam aqui no planeta Terra ou eles têm outra função que é muito importante? E qual seria essa outra função? A outra função é a produção do oxigênio. Então a nossa atmosfera ela é constituída basicamente de quê? De nitrogênio. Então 78% do ar que a gente respira ele é constituído de nitrogênio, 21% é o oxigênio, que é o grande responsável aí pela nossa manutenção da vida, porque é através do oxigênio que a gente consegue produzir a energia para a gente poder sobreviver. Então, as nossas células elas dependem desse oxigênio para produzir energia. E esse oxigênio ele é produzido pelos vegetais, é produzido pelas plantas. Por quê? Porque as plantas elas têm uma proteína, e essa proteína ela é chamada de clorofila, e essa clorofila está dentro das células vegetais. E essa proteína, então, ela tem a capacidade de captar a energia do sol para poder realizar um processo que a gente chama de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o quê? É o processo em que os vegetais absorvem a energia do sol e transformam essa energia em glicose, que é a fonte de energia para a própria planta, e um outro produto da fotossíntese é o oxigênio, que é liberado então para a atmosfera e que a gente utiliza na nossa respiração. Mas será que a gente consegue provar que as plantas realmente produzem oxigênio? São somente as plantas que produzem oxigênio, professor? Não. A gente tem as algas azuis, nós temos algas cianofíceas, que elas também produzem oxigênio e numa concentração até maior do que as próprias árvores. Mas as árvores também exercem esse papel
de produção de oxigênio. E será que é possível provar isso? Então, o nosso objetivo com esse trabalho vai ser demonstrar que os vegetais produzem oxigênio e, para isso, a gente vai realizar um experimento. E esse experimento ele vai consistir de quê? Nós vamos nos dividir em 4 grupos e cada grupo, então, vai trazer uma jarra de vidro e um vidro transparente, tá? De preferência, e vai trazer também folhas de vegetais. E aí vocês podem escolher a folha que vocês quiserem, mas tem que ser de preferência uma folha verde, certo? Então vocês vão trazer aí uma jarra de vidro, cada grupo vai trazer essa jarra de vidro e vai trazer também as folhas verdes. Como todos somos adultos, escolham aí uma pessoa mais responsável para poder trazer essa jarra de vidro para a sala de aula, para que a gente não sofra nenhum tipo de acidente, para que esse vidro não venha a quebrar, tá? E vamos escolher então folhas desses vegetais. E nós vamos chegar aqui na nossa aula e vamos deixar então essas folhas dentro dessa jarra de vidro e nós vamos cobrir essas folhas com água. E vamos então colocar essas folhas em exposição ao sol. E vamos deixar aí por cerca aí de 24 horas. E no dia seguinte a gente vai observar como é que estão essas folhas após a exposição solar. E aí nós vamos poder perceber o quê? Que durante o processo de exposição das folhas à luz solar, essas folhas, mesmo estando fora da árvore, né, apesar de elas já terem sido coletadas, elas ainda contêm ali dentro das células vegetais o quê? A clorofila que eu falei para vocês. Se essa clorofila está dentro de uma organela celular, que é o cloroplasto, que é a organela responsável, então, por realizar a fotossíntese nesses vegetais. Então, nós vamos conseguir perceber que a incidência da luz solar sobre as folhas verdes vai fazer, então, com que elas absorvam essa luz e que utilizem essa energia do sol para produzir glicose, realizando assim a fotossíntese. E como consequência da fotossíntese, além da produção da glicose, que é responsável por nutrir a própria planta, que é o que a gente chama de produção da seiva elaborada, nós vamos ter a produção de oxigênio. Então, para que a gente lembre do metabolismo vegetal, as plantas elas absorvem através das raízes dela, lá no solo, água e sais minerais, e também nitrato, né, nitrogênio, que é absorvido ali através das raízes das plantas. E essa seiva a gente vai chamar então de seiva bruta, que é a seiva contendo água, sais minerais e nitrogênio. E essa seiva bruta então ela é conduzida através de vasos que nós vamos encontrar nos vegetais até as folhas, onde ocorre então o processo da fotossíntese. A fotossíntese acontece devido à presença da clorofila que se encontra numa organela celular, que é o cloroplasto. Essa clorofila, então, ela age como se ela fosse uma célula de energia solar. Vocês já estão acostumados a ver, hoje em dia, placas solares, né? Então, hoje, muitas pessoas utilizam placa solar, que são aquelas placas que absorvem a energia do sol, e as folhas elas têm essa mesma propriedade, e foi justamente esse processo da fotossíntese e da ação da clorofila, né, que fez com que nós pudéssemos desenvolver essas placas solares que absorvem a energia do sol. Então a clorofila ela vai então captar a energia solar, vai então produzir glicose, gerando para os vegetais a energia através da seiva elaborada. Então a seiva elaborada é aquela seiva que já contém a glicose, que vai nutrir todas as partes da planta, inclusive as raízes lá onde foi absorvida a seiva bruta. E aí nós teremos então um processo de produção do oxigênio. E como essas folhas estarão imersas na água, esse oxigênio ele não vai ser liberado diretamente para a atmosfera. Esse oxigênio ele vai ser liberado e quando ele for liberado das folhas, ele vai encontrar
uma barreira, e essa barreira é a água que a gente colocou sobre as folhas. Então nós poderemos observar uma série de bolhas que estarão ao redor das folhas. E essas bolhas vão mostrar para a gente ali que os vegetais realmente realizaram o processo de fotossíntese e que eles produziram oxigênio, certo? Então esse vai ser o nosso projeto. Então eu quero que cada grupo, desses 4 grupos, traga essa jarra de vidro transparente e vocês vão escolher a folha que vocês quiserem. De preferência tragam folhas verdes, pode ser folha de coentro, pode ser uma outra folha que vocês encontrem aí na casa de vocês mesmo. E nós vamos observar também e vamos comparar aí um grupo com o outro e tentar identificar aí qual folha foi a folha que realizou a maior produção de oxigênio durante esse período. Então nós vamos deixar essa jarra contendo essas folhas verdes e também a água expostas ao sol, e no dia seguinte nós iremos observar como é que essas folhas estão dentro dessa jarra e vamos então procurar encontrar essas bolhas que são bolhas de oxigênio que foram produzidas a partir da fotossíntese por esses vegetais. Bom, esse trabalho vai ser um trabalho que ele vai valer 10 pontos e nós vamos então utilizar a nota desse trabalho para poder somar com a nota da prova de vocês e aí a gente vai obter a média. Eu quero que vocês escrevam também um relatório sobre isso. Vocês então vão escrever um relatório descrevendo como se dá o processo da fotossíntese. Então eu quero que vocês escrevam o processo da fotossíntese e essa parte do trabalho vai ser uma parte escrita, tá? Então, a parte do experimento ela vai valer 5 pontos e a parte escrita ela vai valer mais 5 pontos. O trabalho ele vai receber uma nota coletiva, então vai ser a mesma nota para o grupo todo, mas o relatório ele vai receber uma nota individual. Então, cada aluno, ao final, ele vai ter a sua própria nota, vai ser uma nota única, certo? Que vai ser a soma da nota do relatório. Esse relatório vai ser o quê? Descrever o processo da fotossíntese. E o experimento ele vai valer 5 pontos e vai ser uma nota coletiva, ou seja, todos os componentes do grupo irão receber a mesma nota. Sendo assim, nós teremos então 10 pontos, 5 do relatório, 5 pontos do experimento e a nota da prova também vai valer 10 pontos, nós teremos 20 pontos dividido por 2 e nós teremos então a média de vocês, certo? Então, nós nos vemos na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tragam aí, selecionem bem as folhas de vocês, que tragam uma jarra transparente, que a gente possa realmente visualizar bem a produção de oxigênio pelas plantas. E eu desejo a todos um ótimo projeto. Um abraço a todos e tchau!